Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 36 mil residências foram roubadas ou furtadas em apenas 10 meses no estado de São Paulo. Crimes frequentes que tendem a aumentar durante o final de ano. Os assaltantes aproveitam que as famílias viajam no recesso e as casas vazias se tornam um atrativo. Câmeras, alarmes e reforço nos portões podem ser boas alternativas para garantir mais segurança aos moradores. Câmeras de segurança registraram a movimentação de criminosos na capital paulista. 4 homens percorrem a rua em busca de uma casa para invadir. Em uma das tentativas, a quadrilha não consegue abrir o portão. Minutos depois, o grupo desiste e vai embora. Caco é o dono da casa. O assalto só não deu certo porque o portão tem uma trava extra. Depois do susto, ele também instalou câmeras. Agora eu viajo tranquilo, né? Que além de eu ter o sistema de alarme que me avisa, né, que é via internet, eu consigo ver as câmeras de qualquer lugar que eu tiver, eu consigo acessar as câmeras e ver a minha casa, o meu escritório, aí eu fico tranquilo, aí eu fico em paz. A preocupação não é à toa. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que em 10 meses foram registrados quase 36 mil furtos e roubos a casas no estado de São Paulo. Uma média de 5 crimes a cada hora. A secretaria afirmou que a polícia realiza um trabalho contínuo para prevenir e combater esse tipo de crime e que as ocorrências diminuíram 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo especialistas, as invasões acontecem principalmente quando o imóvel está vazio, como agora no fim de ano. Por isso, a orientação é pedir para que parentes ou vizinhos fiquem atentos à residência. Outra medida é desligar a campainha, porque criminosos podem acionar para saber se tem alguém em casa. Além disso, quando possível, é importante investir também em monitoramento. Além do policiamento, é importante que as pessoas invistam em pequenos sensores, dispositivos de proteção perimetral, para que você possa realmente criar barreiras. E o criminoso, quando ele olha, ele se sente desencorajado a gerar uma ação criminosa. Essa câmera aqui, ela consegue criar uma barreira virtual, que é justamente esse espaço em azul. Ou seja, se alguém passar por ali, a câmera vai imediatamente reconhecer e então vai acionar um alarme. E aí, o dono da casa vai imediatamente receber uma mensagem no celular, avisando sobre a invasão. A gente vê sistemas hoje também que já são conectados a sistemas ligados à polícia. Você consegue já ter uma bela visão do que você precisa para poder ficar mais tranquilo e poder viajar e deixar a tua casa um pouco mais segura lá. Veja agora outros destaques do dia. Ministro Flávio Dino dá prazo para a Câmara responder a questionamentos sobre emendas. Investigações indicam interferência externa em queda de avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão. Na Coreia do Sul, o parlamento aprova o impeachment do presidente interino que assumiu há 2 semanas. Turismo em alta pelo Brasil. Rio de Janeiro tem hotéis com ocupação total. E Salvador vê invasão de turistas estrangeiros. E no futebol, você vai saber como está o vai e vem de jogadores nos clubes brasileiros. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olha, Cris, nessa época do ano também é importante ficar atento aos golpes das falsas centrais telefônicas. Somente um sistema que protege empresas bloqueou mais de 2 milhões de ligações de golpistas. Foi por meio de uma ligação telefônica que os criminosos chegaram até a Jaqueline. O falso atendente disse que havia uma tentativa de compra com o cartão de crédito dela no valor de R$ 2.800. Ela falou assim, agora a gente vai precisar simular que a gente vai fazer um Pix. Nessa simulação, em vez de você apertar confirmar, você vai apertar cancelar. Na hora que eu fui apertar cancelar, o Pix já tinha sido feito, aí a tela do banco apagou. Não demorou muito e eles ligaram novamente, contando a mesma história. Agora a gente precisa reconhecer sua facial novamente, igual a gente fez com o outro banco, para a gente cancelar. E esse Pix era no valor de R$ 4.000.
O primeiro banco cancelou a transação e disse que os valores serão devolvidos. O segundo afirmou que a denúncia de fraude é válida, mas que a conta para onde o Pix foi enviado não tinha saldo e, por isso, o dinheiro não seria devolvido. Uma das formas de combater esse tipo de fraude é o uso de tecnologias avançadas capazes de identificar e bloquear essas ligações. Um único sistema de segurança, que atende a 150 empresas, já bloqueou mais de 2 milhões de ligações de golpistas. E até o último dia deste ano, a previsão é de 1 milhão de tentativas a mais. Mais do que entender o tipo de tecnologia que eles usam, a sofisticação que eles usam, a gente se concentra em identificar os números suspeitos e evitar que eles executem esses golpes, sejam de uma forma mais simples ou mais sofisticada. Em nota, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, afirma que tem tomado uma série de ações para coibir o uso de ligações telefônicas para golpes ou fraudes. Entre elas, a realização de novas etapas de verificação de chamadas, a proibição da utilização de múltiplos números para chamadas de uma mesma empresa e a criação de um canal para receber denúncias. Um avião sofreu uma pane no sistema de navegação logo após decolar de Brasília com destino a Teresina. O piloto pediu para retornar ao aeroporto e fez um pouso de emergência. O aeroporto de Brasília ficou fechado para pousos e decolagens por quase meia hora, até que tripulantes e passageiros estivessem em segurança. O pouso foi acompanhado por viaturas do Corpo de Bombeiros. O piloto declarou situação de emergência e passou 40 minutos sobrevoando até conseguir pousar ontem à noite. João Antônio e o pai estavam a bordo. Depois que os bombeiros já tinham chegado ao redor do avião, depois já tinham feito pouso de emergência, o comandante falou para nós que teve uma pane elétrica no avião. A concessionária que administra o aeroporto de Brasília informou que às 10 horas da noite o piloto solicitou retorno logo depois da decolagem. A aeronave tinha perdido o sistema de navegação e todas as formas de comunicação com a torre de controle. A Latam disse que todos os passageiros foram desembarcados em segurança e reacomodados em outro voo. Luiz Felipe só vai conseguir embarcar para Teresina hoje. Já era para estar em casa já em casa de boa, descansando, né? Mas que pena que aconteceu esse imprevisto, né? Este especialista em segurança da aviação explica que a aeronave teve várias panes, mas que os protocolos de segurança foram seguidos. Ele provavelmente perdeu os sistemas primário e secundário e foi operar com o de emergência. E o de emergência alimenta os equipamentos fundamentais para prosseguir o voo dele. E no protocolo dele são dois, ou pouso imediato ou pouso assim que possível. Pouso imediato, ele para a aeronave, o aeroporto, vai e pousa. E assim que possível, ele tem tempo para executar alguns outros procedimentos como ele fez. Investigações preliminares da empresa Azerbaijan Airlines apontam que uma interferência externa física e técnica causou a queda do avião da Embraer, que matou 38 pessoas no Cazaquistão nesta semana. O responsável pelo órgão regulador da aviação da Rússia disse hoje que o avião tentou pousar na Chechênia, mas uma densa neblina prejudicou a visibilidade. Além disso, a tentativa aconteceu em meio a ataques de drones ucranianos. O piloto então partiu para outro aeroporto, mas Moscou não assumiu a autoria do suposto ataque. Hoje, a Azerbaijan Airlines afirmou que as investigações preliminares da empresa apontam que a queda do avião pode ter sido causada por uma interferência externa, física e técnica, mas a companhia aérea não deu mais detalhes. A informação reforça a hipótese levantada por especialistas da inteligência dos Estados Unidos de que a Rússia tenha confundido o avião comercial com o drone ucraniano. De acordo com especialistas em aviação, perfurações na cauda da aeronave indicam que ela pode ter sido atacada por sistemas de defesa aérea da Rússia. 29 pessoas sobreviveram, entre elas Subronkul Rakhimov, que está no hospital. Ele conta que ouviu um estrondo bem alto antes das máscaras de oxigênio caírem. E nesse momento decidiu fazer um vídeo relatando o que acreditava ser os últimos minutos de vida. A aeronave era da Embraer e foi fabricada no Brasil. Hoje, 3 investigadores da Força Aérea Brasileira chegaram ao Cazaquistão para dar suporte técnico às investigações.
O corpo do ator Ney Latorraca foi velado hoje no Teatro Municipal no Rio de Janeiro em uma cerimônia aberta ao público. Fãs e amigos se despediram do artista que morreu ontem, aos 80 anos, em um hospital na zona sul do Rio. Ney Latorraca estava internado para tratar de um câncer de próstata que se agravou em agosto deste ano. Representantes da classe artística de diferentes gerações compareceram ao velório para demonstrar carinho e admiração ao colega. À tarde, o corpo de Ney Latorraca foi levado para ser cremado em uma cerimônia restrita aos familiares. Um motociclista morreu após ser atingido por um poste durante um temporal em Caieiras, na Grande São Paulo. A Defesa Civil está em alerta máximo, já que novas tempestades estão previstas em todo o estado nos próximos dias. O motociclista transitava por essa rodovia de Caieiras quando uma árvore provocou a queda de um poste que atingiu a vítima. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Vários pontos da cidade seguem alagados, o que gera transtornos e prejuízos para moradores e comerciantes. Em Boituva, no interior do estado, um casal de idosos sobreviveu à queda de um muro que invadiu a casa após um deslizamento de terra provocado pela chuva. Também no interior, 51 famílias ficaram desalojadas após o rio Atibaia transbordar em Campinas. Uma base de atendimento foi montada para dar apoio às vítimas. Ninguém ficou ferido. Situação complicada também na capital, onde moradores do Jardim Pantanal e Jardim Helena, na Zona Leste, enfrentam alagamentos desde o início da semana. Hoje, moradores usaram um barco para chegar até uma área inundada para resgatar cavalos que estavam isolados. A chuva persistente dificulta o escoamento das águas. E em pleno verão, a Serra Catarinense ainda tem cara de inverno. Uma geada surpreendeu os moradores de São Joaquim. A temperatura chegou aos 3 graus durante a madrugada. A formação de gelo cobriu os campos na região do Vale dos Caminhos da Neve. Além de São Joaquim, outros municípios também enfrentaram um frio intenso. De acordo com meteorologistas, o verão, que começou na semana passada, ainda é influenciado por frentes frias na região. Hora da previsão do tempo. Vamos saber qual a explicação para tanta chuva na maior parte do Brasil e geada no sul do país em pleno mês de dezembro. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Oi, Lid, que verão é esse? Boa noite. Estamos só na primeira semana da estação, Cris. Boa noite para você. Fara, muito boa noite. E boa noite para você de casa. Uma nova massa de ar frio surgiu após a passagem de uma frente fria. E as características da região sul favorecem episódios de frio, mesmo nos meses mais quentes do ano. Enquanto o tempo fica mais estável no sul, a chuvarada continua nas outras regiões neste sábado. Pelo segundo dia consecutivo, o estado de São Paulo foi o que mais registrou chuva no país. Mas ao longo deste sábado, na capital, os temporais diminuem e as temperaturas sobem até os 26 graus. Neste momento, pelas imagens de satélite, continua chovendo sobre grande parte do sudeste. Amanhã, o corredor de umidade, essa faixa extensa de nuvens, chamada de zacas pelos meteorologistas, migra para o norte, provocando muita chuva entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em toda a área destacada, tem alerta para chuva pesada, que pode causar novos transtornos. Nas capitais fluminense e amazonense, risco alto de alagamentos, enchentes e inundação. No giro de temperaturas, faz até 28 graus em Curitiba, 32 em Vitória, em São Luís e em Rio Branco e apenas 25 em Brasília. Em Porto Alegre e em Goiânia, sábado à tarde com máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro e em Manaus, chove forte, faz até 30 e até 32 em Salvador. Cris, Fara, eu volto com vocês. Até amanhã. Obrigada, Lidy. Turistas de todo mundo não param de chegar para passar o Ano Novo no Rio de Janeiro. A rede hoteleira da cidade projeta uma ocupação de mais de 96% para o Réveillon. A família de argentinos não teve dúvidas. Deixou para trás o frio da Patagônia para comemorar a passagem de ano no calor da cidade maravilhosa. E trouxe na mala o desejo de aproveitar o melhor do Rio. A praia, o mar, o calor, os brasileiros. Visitas como esta também fazem a cidade sorrir.
Segundo a concessionária que administra o Aeroporto Internacional do Rio, o ano será de recorde no número de desembarques internacionais. Até dia 31 de dezembro, terão sido 4.700.000 visitantes estrangeiros, número nunca visto desde a inauguração do terminal na década de 70. Assim que desembarcam aqui no Rio, muitos turistas querem conhecer primeiro a praia de Copacabana. E ela já está assim, cheia, mesmo com o tempo nublado. Quanto maior esse movimento, mais aquecida fica a economia. E a rede hoteleira já comemora, com expectativa de mais de 96% de ocupação na noite do Réveillon. Segundo o sindicato que representa os hotéis, a alta do dólar ao longo do ano foi um dos fatores que influenciaram a grande demanda. Para o cliente estrangeiro, isso faz com que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, se torne com um custo-benefício melhor, mais barato para se viajar. E para o cliente nacional também gera um impacto. Afinal, viajar para fora se tornou um pouco mais caro e os destinos nacionais se tornam novamente mais atrativos. Entre as rotas nacionais, o Rio deve receber mais turistas de São Paulo e Minas Gerais. Gente, Rio de Janeiro é incrível, a gente só veio para o Réveillon dessa vez e com certeza eu tinha que voltar para isso, né? Já a região dos lagos será a principal escolha do carioca. Mais de 2 milhões de veículos devem passar pela Ponte Rio-Niterói até o dia 2 de janeiro. Na rodoviária do Rio, são esperados mais de 700.000 passageiros. E no passeio em família, não pode faltar ninguém. Brinquedo tá na bolsa, brinquedinho, comida, ração, biscoito, tudo. A gente entra com o pé direito, coração cheio de esperança, o bolso vazio, né? Mas o coração cheio de esperança, de um mundo melhor, tudo melhor, né? Veja a seguir. Ministro Flávio Dino pede novos esclarecimentos à Câmara dos Deputados sobre emendas parlamentares. E ainda hoje, turismo estrangeiro vai injetar 41 bilhões de reais na economia brasileira. Terminou agora há pouco, às 8 da noite, o prazo para a Câmara dos Deputados responder às dúvidas do ministro Flávio Dino sobre o pagamento das emendas de comissão. O documento com as respostas foi assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e entregue no limite do prazo. Hoje cedo, a Câmara dos Deputados negou ao Supremo Tribunal Federal que tenha descumprido decisões da Corte sobre o repasse das emendas de comissão. Mas não foi o suficiente para convencer o ministro Flávio Dino, que fez questionamentos para que os recursos sejam liberados. O bloqueio de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão na segunda-feira interrompeu o recesso do presidente da Câmara, Arthur Lira, e dos líderes da casa. Se não forem executadas até 31 de dezembro, o valor fica no caixa do governo e os parlamentares perderão o acesso aos recursos. Em um documento, a Câmara afirma que a argumentação para o bloqueio não corresponde à verdade e revela profundo desconhecimento do processo legislativo orçamentário. Nesta sexta-feira, em forma de questionário, Flávio Dino determinou que a Câmara responda de forma objetiva. Quando houve a aprovação das emendas pelas comissões, indicações adicionais foram incluídas depois das reuniões na Câmara? Se sim, quem fez e aprovou essas indicações? Como a resolução do Congresso Nacional sobre a Comissão Mista de Orçamento prevê o rito das emendas que foram aprovadas? E, se houver outra regra do Congresso que legitime a liberação das emendas, em qual artigo ela está e quando foi publicada? Dino também deu 10 dias para que a Advocacia Geral da União explique os motivos pelos quais Ministério da Saúde, estados e municípios ainda não adotaram os critérios de transparência no repasse das emendas da saúde. A decisão de Flávio Dino, que determinou a abertura de investigação sobre as emendas e o cumprimento de novas regras, aumentou a temperatura aqui em Brasília. Tanto que o presidente Lula chamou o candidato de Arthur Lira à sucessão da Câmara, Hugo Mota, para uma conversa nesta sexta-feira. O encontro aconteceu um dia depois da reunião de Lula e Lira no Palácio do Planalto, mas com o mesmo objetivo:
tentar acalmar os deputados e garantir boa relação na próxima legislatura. Depois do encontro com Lula, o presidente da Câmara defendeu que o Congresso Nacional agiu seguindo os acordos fechados entre os poderes. Todos os atos que foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e nas conversas que houveram com o Poder Judiciário e obedecendo os trâmites legais internos. Então vamos ao vivo a Brasília com a nossa colega Ariane Bittencourt, que tem os detalhes deste documento com os esclarecimentos sobre as emendas parlamentares entregues pelo presidente Arthur Lira ao ministro Flávio Dino. Olá, Ariane, boa noite. Boa noite, Cris e Fara. No documento enviado a Flávio Dino, a Câmara dos Deputados reafirma a legalidade do processo de pagamento desses recursos, portanto, das emendas de comissão. A Casa também disse que as emendas foram indicadas de acordo com critérios técnicos estabelecidos pelo próprio governo federal e que a Câmara não pretende apresentar recurso para a decisão de Flávio Dino, que suspendeu o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas, porque essa é uma atribuição do Congresso Nacional. Cris e Fara. Obrigada, Ariane. O Ministério da Justiça adiou para 1º de julho do ano que vem o início da fiscalização pela Polícia Federal das licenças de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. A PF deveria assumir a função em janeiro, mas pediu a prorrogação do prazo. Até o meio do ano que vem, o controle continua sob a responsabilidade do Exército. A seguir, você vai ver que a polícia de São Paulo procura um médico suspeito de negligência em lipoaspiração que terminou em morte. Polícia confirma a presença de metal pesado no sangue das vítimas que comeram bolo contaminado no litoral gaúcho. A chamada prévia da inflação oficial do país fechou o mês de dezembro em 0,34%, abaixo da estimativa dos especialistas. O IPCA 15 foi puxado pela alta dos alimentos, mas também foi influenciado pela queda dos custos de energia. No ano, o acumulado é de 4,71%. Esse resultado estoura o teto da meta de inflação estipulada para o ano pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. A polícia procura pelo médico que realizou uma lipoaspiração em São Paulo, que terminou com a morte da paciente. A família da vítima acusa o cirurgião de negligência. A clínica interditada pela prefeitura na zona leste de São Paulo foi um dos locais onde a polícia cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. Os agentes recolheram materiais médicos e documentos. Foi aqui que Paloma Alves, de 31 anos, passou por um procedimento em novembro para tirar gordura da barriga e das costas. Ela morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. O responsável pela cirurgia, o médico Josias Caetano, só conheceu Paloma no dia da operação. Há um mês o caso é investigado como homicídio. A justiça aceitou um pedido da polícia e determinou a prisão temporária de 4 suspeitos. O médico Josias Caetano, o anestesista que participou do procedimento e os 2 proprietários da clínica. Uma medida para evitar que os investigados possam atrapalhar a busca por provas para esclarecer a morte da paciente. Nenhum deles foi preso até agora. O Jornal da Record tentou contato com a defesa do médico Josias Caetano, mas não houve resposta. Este advogado diz que move 20 ações contra o cirurgião por suspeita de erros médicos. Um dos casos foi o de Elaine Andrade, que morreu depois de colocar próteses de silicone nos seios em abril de 2021. O inquérito, na época, foi arquivado sem apontar responsabilidades pela morte de Elaine. A família pede agora a reabertura da investigação. Ele coloca em risco a própria saúde pública, são mais de 20 processos em andamento contra ele, incúria médica, pessoas que foram encontrar beleza, encontraram a morte, pessoas que foram lá em busca do sonho, encontraram um pesadelo. No caso de Paloma, a expectativa dos parentes é pela conclusão do inquérito. Que a justiça seja feita mesmo para outras mulheres não passarem
por isso, né? Outras famílias não teriam uma perda como essa, né? A polícia de Minas Gerais indiciou por homicídio a médica e o enfermeiro envolvidos na morte de um paciente que recebeu uma superdosagem de quimioterapia. Se condenados, os dois podem pegar até 20 anos de prisão. A conclusão do inquérito policial, 4 meses depois da morte de Nilton Carlos Araújo, trouxe um alívio para a família. O idoso de 69 anos tratava um câncer nos ossos em um hospital particular de Belo Horizonte. As investigações comprovaram que o paciente recebeu superdosagem do medicamento usado na quimioterapia, uma quantidade 4 vezes maior que a prescrita. A filha de Nilton diz que chegou a questionar o enfermeiro sobre o número de seringas. Veio numa bandeja e aí estavam as 4 seringas e eu só falei assim, uai, hoje são 4? E ele falou sim e já foi aplicando. Nossa equipe teve acesso ao inquérito. De acordo com a polícia, o enfermeiro decidiu aplicar na vítima não só a injeção prescrita, mas também outras 3 injeções de outros pacientes. O delegado ainda afirma que o funcionário retirou as etiquetas com os nomes dos pacientes nas 4 seringas. Nilton Carlos Araújo morreu 2 dias depois da superdosagem. O atestado de óbito aponta a pneumonia como a causa da morte. Segundo as investigações, isso foi uma consequência da quantidade de medicamento que o idoso recebeu. Uma funcionária do hospital disse em depoimento que informou a médica de Nilton sobre a superdosagem e que a médica afirmou que iria verificar o que seria feito. Na conclusão do inquérito, o delegado afirma que a investigada optou deliberadamente por lavar as mãos e permanecer na mais absoluta inércia. A médica e o enfermeiro foram indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Caso sejam condenados, a pena pode chegar a 20 anos de prisão. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que irá decidir se vai enviar ou não a denúncia à Justiça. Em nota, o hospital disse que a médica e o enfermeiro foram afastados do trabalho desde o início das investigações. Nós não conseguimos localizar as defesas da médica e do enfermeiro. O laudo com a análise do sangue das pessoas que passaram mal depois de comer um bolo na cidade de Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, confirmou a presença de arsênio. 3 pessoas morreram e 2 continuam internadas. O laudo com o resultado do sangue dos sobreviventes e de uma das vítimas pode ajudar a polícia a esclarecer a suspeita de contaminação por um metal pesado. Uma hipótese é ter ocorrido uma intoxicação alimentar. A outra hipótese pode ser envenenamento. Esse envenenamento, nós também precisamos saber se foi um envenenamento doloso ou se ocorreu de forma até culposa. O resultado do exame laboratorial feito pelo hospital para onde as vítimas foram levadas confirmou a presença de arsênio no sangue de uma das vítimas e no de 2 sobreviventes. A família se reuniu para um café da tarde da última segunda-feira. As vítimas passaram mal depois de comerem um bolo. Zeli Terezinha Silva dos Anjos, de 61 anos, preparou a receita. Ela segue internada no hospital junto com o sobrinho neto de 10 anos de idade. 3 mulheres, 2 irmãs de Zeli e uma sobrinha morreram após apresentarem sintomas de intoxicação. Além do laudo com a análise do sangue das vítimas, o Instituto de Perícias trabalha com as amostras coletadas na casa da família. Nós recebemos tanto as amostras, o bolo e os constituintes que foram utilizados para a confecção do bolo, também as amostras biológicas das vítimas, que estão em processo de análise. E, no momento, nós ainda não temos nenhum resultado emitido pelo Instituto Geral de Perícias. A hipótese de envenenamento levanta ainda mais suspeitas sobre o caso. A morte do marido da mulher que fez o bolo também será investigada. Há 3 meses, ele apresentou os mesmos sintomas de intoxicação alimentar. A polícia já confirmou que irá fazer a exumação do corpo dele. Juntamos no mesmo inquérito policial, onde está sendo averiguado essas 3 mortes,
para que a gente possa pedir a exumação desse corpo e fazer uma perícia nesse corpo a fim de encontrar também alguma substância que possa ter sido a causa-morte desse fato. Subiu para 10 o número de mortes no desabamento de uma ponte entre o Tocantins e o Maranhão. As buscas foram suspensas hoje porque existe risco de desabamento de outras partes da ponte na cidade de Estreito, no Maranhão. Nas últimas 24 horas, 2 pessoas foram encontradas. Outras 2 vítimas, localizadas ontem, ainda não tiveram os corpos retirados da água. Segundo a Marinha, ao todo, 10 pessoas morreram e outras 7 permanecem desaparecidas. O trabalho de resgate foi reforçado com mais 18 mergulhadores e 12 toneladas de equipamentos. A Polícia Militar de Goiânia anunciou que vai montar uma operação especial para a virada do ano contra a realização dos chamados rolezinhos de moto pela cidade. E esses encontros são marcados pelas redes sociais e chegam a reunir centenas de motociclistas. Em Goiânia, o próximo rolezinho está marcado para a noite de Ano Novo, mas a Polícia Militar promete impedir. Nós vamos agir e todos esses vão ser autuados. Então não participe, não faça parte disso, porque não vamos ter tolerância. Além da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Civil Metropolitana participam de uma operação em Goiânia e cidades do entorno para combater os rolezinhos. A ação vai até o dia 6 de janeiro. Nesta semana, em plena noite de Natal, o grupo de motociclistas circulou pelas ruas da cidade. Eles só pararam com a ação da Polícia Militar. Foram aplicadas 300 multas, 32 motos foram apreendidas e 3 foragidos da Justiça foram presos. As datas e os locais dos rolezinhos são combinados via redes sociais e os encontros acontecem geralmente nos feriados e fins de semana. Reunir motos para realizar um passeio pela cidade não é crime, desde que seja autorizado pela Polícia Militar. Nós apoiamos os passeios motociclistas quando eles são devidamente nos informados, porque a gente traça uma rota, a gente leva toda a segurança nesses passeios, tanto para quem está lá nas suas motos se divertindo, quanto para o público. Esses encontros acontecem em diversas regiões do país. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, 37 pessoas foram presas em flagrante. Ao fugir, um motociclista atropelou um policial militar e uma mulher que estava sendo socorrida pelo SAMU. Ela não resistiu e morreu. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, 450 motociclistas foram surpreendidos pela PM no momento em que faziam um rolezinho pelas ruas da cidade. Polícia aqui, ó, fazendo sacanagem aqui, ó. Segundo a polícia, quem participa de rolezinho comete infrações de trânsito, como obstrução da pista, direção perigosa e barulho excessivo do escapamento. As multas podem chegar a R$ 6.000, além da apreensão do veículo. De janeiro a novembro, o Brasil criou mais de 2 milhões de empregos formais. Outra boa notícia é que a taxa de desemprego caiu para 6,1%, o menor índice desde 2012. Segundo o IBGE, 6.800.000 pessoas estão sem emprego, menor patamar desde dezembro de 2014. Desde o começo de 2024, nós estamos tendo queda no desemprego porque o consumo vem crescendo. Quando cresce o consumo, as empresas, para atender o consumo, precisam contratar mais gente. Então, o consumo é o que gera emprego. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram abertas mais de 106.600 vagas de emprego no país no mês de novembro. Já no acumulado do ano, o número ultrapassou 2.200.000 vagas com carteira assinada. O total de pessoas ocupadas chegou a cerca de 104 milhões de trabalhadores. Puxaram a alta indústria, construção, setores da administração pública e os serviços domésticos. As 4 atividades juntas contrataram 967 mil trabalhadores no período. São os antigos que estão voltando, mas são também novos, consequentes de novas tecnologias, de novos métodos de trabalho que as empresas lançaram e criaram em busca de aumentar o seu nível de atividade.
Veja a seguir. Brasileiro é preso nos Estados Unidos depois de apontar laser para aviões e colocar voos em risco. E as novidades do mercado do futebol. Palmeiras está próximo de contratar o atacante Paulinho. Uma idosa foi morta a facadas próximo à cidade de Tel Aviv, na região central de Israel. A polícia classificou o crime como ataque terrorista. O atentado aconteceu na cidade costeira de Herzliya. A mulher, de cerca de 80 anos, chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi encontrada na calçada inconsciente, diz este socorrista. Ele conta que chegou primeiro ao local e viu o terrorista ao lado da mulher. A vítima foi identificada como Ludmila Lipovsky, sobrevivente do Holocausto, a perseguição e assassinato de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com autoridades israelenses, ela esperava uma carona quando foi atacada. O terrorista, um cidadão da Cisjordânia e ex-informante do serviço secreto israelense, foi preso. Hoje, parentes dos reféns do Hamas estacionaram carros no formato de um laço no sul de Israel. O símbolo é usado para demonstrar solidariedade às famílias de pessoas sequestradas pelo grupo terrorista. Também nesta sexta, os Houthis, rebeldes do Iêmen, reivindicaram o lançamento de um míssil contra o aeroporto de Tel Aviv durante a madrugada. Israel informou que o projétil foi interceptado. O bombardeio do grupo terrorista foi uma resposta ao ataque de Israel no dia anterior, que atingiu o aeroporto da capital iemenita, Saná, e deixou 6 mortos. Na Síria, os rebeldes que derrubaram o ditador sírio Bashar al-Assad há menos de um mês realizaram um desfile militar em Damasco. Um brasileiro foi preso porque teria apontado um laser para aviões no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. Francisco Teixeira, de 45 anos, foi acusado de uso indevido de um dispositivo de iluminação. Ele foi flagrado e denunciado por um piloto que estava em um hotel próximo ao aeroporto. A justiça estipulou uma fiança equivalente a quase R$10 mil. A justiça negou o pedido da defesa do rapper Jay-Z de arquivamento de uma acusação de abuso sexual. O juiz também recusou o pedido para revelar a identidade da vítima. De acordo com o processo, Jay-Z teria agredido sexualmente uma adolescente de 13 anos nos anos 2000. O rapper nega as acusações. O caso foi incluído nas investigações abertas contra o produtor P. Diddy, que já foi chamado de Puff Daddy, preso desde setembro acusado de tráfico sexual. Mais um capítulo da crise política na Coreia do Sul. O parlamento aprovou o impeachment do presidente interino, que assumiu o cargo há menos de 2 semanas. No total, foram 192 votos a favor da medida. Houve empurra-empurra e gritaria durante a votação. Han Duck-soo, que também é primeiro-ministro, assumiu o cargo depois que o presidente Yoon Suk-yeol foi afastado. Isso aconteceu após Yoon decretar a lei marcial para fechar o parlamento e limitar direitos civis, gerando protestos. Hoje também aconteceram manifestações em apoio ao governo. As decisões do parlamento sobre os impeachments precisam passar por uma análise do Tribunal Constitucional, que tem 6 meses para chegar a uma definição sobre a destituição permanente. Nesta sexta-feira, houve a primeira audiência sobre o caso de Yoon. Enquanto isso, o ministro da Economia, Choi Sang-mok, fica interinamente no posto. A sonda que chegou mais perto do Sol até hoje funciona normalmente, de acordo com a Agência Espacial Americana. A equipe de operações da NASA recebeu um sinal da espaçonave nesta sexta-feira. A expectativa é de que até 1º de janeiro sejam enviados dados mais detalhados. A sonda Parker entrou para a história na última terça-feira ao alcançar 6 milhões de quilômetros de distância do Sol. Ainda assim, é o objeto construído a chegar mais perto do Sol. O escudo térmico da sonda foi exposto a temperaturas de quase 1000 graus Celsius. Fim de ano e o turismo em alta. Argentinos, americanos, chilenos são as nacionalidades que mais visitam o Brasil. Os estrangeiros são sempre bem-vindos por aqui, ainda mais porque injetam mais de 41 bilhões de reais na economia do país.
Este casal chegou a Salvador há 2 dias e em pouco tempo os argentinos já elegeram a capital baiana como o destino preferido no país. Primeira vez em Salvador, muito contento. Lo que mais me gostou de Brasil até agora. O Brasil é o líder em número de aterrissagens internacionais na América do Sul neste ano. E entre 26 de dezembro a 1º de janeiro de 2025, o crescimento vai ser de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. A quantidade de voos do Chile cresce 142%, da Argentina 103% e de Portugal sobe 39%, todos trazendo turistas para passar o Réveillon aqui no país. De janeiro a novembro deste ano, cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país, um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado. E segundo o Banco Central, estes visitantes injetaram 41 bilhões de reais na economia brasileira. E com a alta do dólar, os comerciantes do centro histórico de Salvador estão animados com a presença dos estrangeiros e sempre dão um jeitinho para conquistá-los e garantir boas vendas. Sempre saem com alguma coisa, eles sempre compram, a gente consegue desenrolar bem. Eles sabem que a gente não fala a língua deles, então eles ajudam bastante também. E 2024 já é o ano com a maior quantidade de turistas estrangeiros. A chegada de visitantes de outros países para a virada do ano aqui no Brasil garantiu o recorde. O turista internacional, estrangeiro, ele é muito importante para a economia. Ele tem uma permanência mais alongada no país, ele gasta mais, ele desenvolve a economia, gera emprego, impostos. Então é fundamental que a gente fomente o turismo internacional aqui. Agora o JR vai falar de futebol. Enquanto os jogadores curtem as férias, os dirigentes trabalham para reforçar as equipes. Os times já se preparam para a temporada 2025 e os anúncios de novos jogadores e técnicos não param. Assunto para Bruno Lohans, que já está aqui com a gente. Oi, Bruno, boa noite. Novidade não para mais. Todo dia. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite para você. Nessa hora, o mercado da bola se aproxima muito do mercado financeiro, onde quem arrisca mais pode colher bons frutos. No mercado financeiro, o investidor agressivo assume mais riscos. Uma pessoa agressiva, falando no tecnicismo de mercado financeiro, é aquela que gosta de correr risco. Mas correr risco do nada? Não. O que é correr risco? Uma pessoa que investe em ativos arriscados. A possibilidade de ganho é grande e a possibilidade de perda também é grande. No mercado da bola, os investimentos também têm suas variações. E muitas vezes, quem não arrisca tem menos chance de vencer. O Palmeiras está disposto a gastar 170 milhões de reais na Operação Paulinho. O jogador sairá do Atlético Mineiro para o Palmeiras com uma boa avaliação de mercado. Em 2024, fez 59 jogos, 19 gols e deu 4 assistências. Por isso, vai chegar sendo considerado um ótimo investimento. Paulinho, assim, é um dos melhores jogadores que tem no país hoje em dia. É claro que ele teve uma cirurgia e vai precisar de um tempinho para poder jogar. Mas o Palmeiras acena para uma temporada de reforços e isso é muito importante. E o Paulinho, dentre os jogadores do futebol brasileiro, com certeza está no top 5 aí para falar mais ou menos assim, porque é um excelente jogador, é um jogador que tem o gol, é um jogador que pode jogar do lado, é um jogador que pode jogar de centroavante. Então o Palmeiras também adquiriu um excelente jogador. Com investimentos mais cautelosos, o Fluminense confirmou hoje a chegada do zagueiro argentino Juan Pablo Freitas, que estava no Alianza Lima do Peru. O tricolor já tinha anunciado essa semana o volante Hércules, ex-Fortaleza, como reforço. Mas, comedido, o Santos contratou o técnico português Pedro Caixinha. O Grêmio segue atrás de um treinador e está próximo de anunciar o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteiros. Já o Corinthians está bem conservador no mercado e só deve ter jogador chegando em 2025. O importante é saber os seus limites. Você precisa saber o teu apetite de risco. O quanto você quer correr de risco, vis-à-vis o quanto você quer de retorno. Hoje, a tela da Record será palco de um dos maiores nomes da música sertaneja. O especial Zezé de Camargo, Rústico, é daqui a pouco, às 10h30 da noite. E o público vai relembrar grandes sucessos do cantor, que irá receber uma homenagem.
Eu sou seu apaixonado de alma. Ele é um dos grandes nomes da música sertaneja. Deu voz a inúmeros sucessos que marcaram gerações. Zezé de Camargo acaba de completar 33 anos de carreira, alegrando fãs pelo Brasil e pelo mundo. Neste ano, lançou o primeiro projeto em carreira solo chamado Rústico. Em São Paulo, o cantor recebeu o Jornal da Record e deu entrevista exclusiva. Cantamos fora do Brasil, em vários países, multidões, cantamos várias vezes para mais de 200 mil pessoas, cantamos lá fora para mais de 50 mil pessoas em outro país. Então, eu acho que a gente meio que, cara, fizemos tudo, vamos fazer alguma coisa diferente. Zezé acabou de ser pai mais uma vez. A filha Clara nasceu nesta quarta-feira, 25 de dezembro. O encerramento do ano também reservou outra surpresa para o cantor. Primeiro, eu me sinto muito honrado, né, de ter sido convidado pela Record a participar desse evento tão especial, dessa época tão glamourosa, vamos dizer assim, para todos nós brasileiros, para o mundo inteiro, né? O especial vai contar ainda com entrevistas exclusivas de parentes e amigos e uma homenagem à carreira do cantor. A apresentação foi gravada durante o cruzeiro Navio do Zezé. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Boa vida por um beijo, quero ter você pra mim. E tinha cerca de 7 mil pessoas dentro do navio, em alto mar. Então foi um evento assim, foi uma festa. Na verdade, a gente se divertiu trabalhando. O repertório reúne músicas que marcaram a carreira de um dos principais artistas do país e vai emocionar os telespectadores. Vai! Eu sei que ela nunca compreendeu. Yeah. De lá, quero ouvir. Ela sabe que depois passa aí. Neste ano, foram mais de 150 shows no Brasil e no exterior. O cantor já está com a agenda cheia em 2025 e vai, inclusive, subir nos palcos, fazendo dupla novamente com o irmão Luciano. Eu brinco sempre que o Zezé de Camargo e o Luciano é a cereja do bolo, né? Porque nós fizemos tudo, Felipe, que uma dupla sertaneja poderia fazer. O especial Zezé de Camargo vai ao ar aqui na tela da Record daqui a pouco, às 10h30 da noite. Conto com vocês e tenho certeza que a audiência vai ser, ó, lá em cima. Record é Record. Tamo juntos. Coração carente, vai me enlouquecer. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis, você fica com o especial Zezé de Camargo Rústico. Imperdível. Ótima noite para você. Excelente noite.